Olá pessoal, boa tarde a todos e a todas. Bem, boa tarde aos colegas que estão aqui no auditório, boa tarde aos colegas que estão no chat. Vou fazer aqueles recadinhos, bem, e aí eu já aproveito para dar boa tarde para o Motorola E7 Power e lembrar que é importante que entre com o nome e o sobrenome, porque, bem, vai ser um pouco difícil vincular quem é o Motorola E7 Power com o nome, tá? Vou pedir para você colocar o nome completo aí, mas tentem entrar com nome, sobrenome e curso, para ficar um pouco mais fácil de fazer o controle da frequência, tá? Tá bem? Para os colegas que estão aqui, bem, eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês, falar um pouquinho sobre a lista, né? Algumas coisas e esperar só. Foi aqui pro computador. Dar o tempo dos colegas que estão entrando. Sempre tem uns atrasados, eu reforço no final da aula. Os recados que eu tenho para dar, bem, o primeiro recado é sobre a atividade de monitoria. Para quem participou do Newton no PL2, a gente tinha uma atividade, como eu já comentei com vocês algumas vezes, a nota de vocês é composta por 60% das avaliações de conteúdo, 20% das listas de exercício. Vou falar hoje sobre a lista aí que está para amanhã, né? A gente vai mudar a data, deixar até sexta-feira. Eu vou falar com mais detalhe. Tem 10% da sessão de monitoria e 10% do estudo dirigido que eu também vou comentar. Vou começar comentando sobre a sessão de monitoria, porque é a informação que é menos urgente, porque a sessão de monitoria ela só começa no segundo ciclo de atividades, como eu comentei, os alunos ainda, os monitores, ainda estão fechando o ciclo vacinal deles, mas o professor Marcel, que é coordenador da equipe de monitoria, ele já disponibilizou na página do Moodle, pode compartilhar aí, por favor? Ele já colocou aqui na lista de conteúdo essa aba da monitoria. Bem, como que vai funcionar a atividade de monitoria? Bem, para quem participou do PL2 vai ver que tem algumas diferenças, mas o mais importante é entender que a partir do segundo ciclo de atividades, uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, vocês vão ter uma sessão de monitoria. A sessão de monitoria ela funciona assim, para os alunos que vierem presencialmente, vai ter um monitor que vai expor algumas questões, alguns exercícios no começo da aula, e depois ele vai trabalhar com vocês exercícios. E vai ter uma equipe de monitoria, auxiliando o monitor que vai expor o conteúdo, que vai tirar dúvida, vai até na cadeira e vai resolvendo, ajudando vocês com as dúvidas pontuais, tá? Então deve ter uns 2 ou 3 monitores por aqui. E para os alunos que fazem remotamente, vocês vão assistir essa apresentação dos monitores no começo da sessão de monitoria, e após isso vão ter salas simultâneas no Zoom, onde vocês vão conversar com equipes de monitores também, só que virtualmente. Isso é semelhante a como acontecia no PL2, tirando o fato que agora também vai ser possível participar da sessão de monitoria presencialmente. O que muda é porque existe uma atividade associada à equipe de monitoria, que vale esses 10%. O objetivo dessa atividade é incentivar vocês a participarem da sessão de monitoria, procurarem os plantões de monitoria e tirarem dúvidas, essas coisas, praticarem. Um dos problemas do PL2, alguns colegas tinham muita dificuldade porque essa atividade de monitoria acontecia durante a sessão de monitoria apenas. E aí, às vezes, o aluno não podia vir, às vezes, o fato de ser síncrono, tinha um aluno que estava trabalhando, aquela série de fatores. Para tentar melhorar, para tentar resolver esses tipos de problema, a partir do segundo ciclo de atividade, essa atividade da sessão de monitoria, ela vai poder ser resolvida de forma síncrona. Então vocês vão entrar aqui, esse que está aqui é como um piloto, tá? Nesse primeiro ciclo de atividade ele não vai estar computando nota, mas é bom que vocês entrem, vocês vão ver que aqui em atividade de monitoria vai ter uma lista. É uma lista bem mais simples do que a lista de exercícios, é uma atividade só, é só para aquelas práticas mais simples, antes de pegar um exercício mais complicado. E aí vocês vão escolher um exercício ou 2, o que você achar mais interessante ou mais fácil, como vocês preferirem, e vão submeter. Vocês vão poder fazer isso durante todo o ciclo de atividades.
Se vocês fizerem isso nesse ciclo de atividades, vai ser mais para vocês praticarem, entenderem como funciona a atividade, mas ela vai ser de fato pontuada a partir da semana que vem, já com o conteúdo do segundo ciclo de atividades. Então é isso em relação à sessão de monitoria. As sessões de monitoria estão previstas lá no planner, vocês sabem qual que é a sexta-feira que ela vai acontecer, e vocês podem perceber que só começa a partir do segundo ciclo de atividades, que a gente vai começar a falar de funções de várias variáveis. Então isso é a primeira coisa que eu tinha que falar, é sobre a ação de monitoria. Segundo é o estudo dirigido, né? O estudo dirigido está sendo para alguns colegas uma dificuldade, e aí eu já fiz uma série de tentativas, tá? Aqui tá, eu estou entrando como professor, está um pouco diferente, como vocês veem, só mudar aqui o papel. Bem, esse é o estudo dirigido que vocês têm que fazer. Eu estou como estudante agora, tá? Então, a forma que vocês deveriam visualizar o estudo dirigido é exatamente a forma que está aparecendo aí para vocês. O que eu fiz? Eu liberei os questionários. Antes, você precisava vir e marcar. Era para aparecer exatamente dessa forma. Observa que está travado, aí você marca que fez essa atividade, ele libera o outro, você marca, ele libera. Bem, tem coisas aqui para ser feitas, né? Eu já fiz essa revisão, foi eu que preparei ela, então acabei fazendo também. Você vai marcando. Então, a princípio era para ser dessa forma. Okay? Você marcou a última. Quando você marcasse essa última, o que deveria acontecer é que o 2 fosse liberado. E aí você ia poder fazer um questionário. Tem 10 questõezinhas aqui de verdadeiro ou falso para você responder. O que acontece? Muitos alunos, como vocês podem ver aqui nos comentários, dizem que não estão conseguindo entrar neste questionário. O que eu fiz foi colocar ele independente dos passos, tá? Eu tinha que marcar todos esses quadradinhos para vir para cá. Eu tirei essa restrição. Mesmo assim, alguns colegas disseram que não estão conseguindo. Tem alguns problemas associados. Aí eu passei para a professora Mariane, porque eu entrei nas configurações, eu saí do papel de estudante, entrei como moderador da página, olhei todos os detalhes. Eu acredito que os problemas são mais pontuais, tá? Alguns alunos estão com problema no smartphone, para visualizar essas caixinhas laterais que vocês estão vendo aí. Bem, não sei o que mais pode estar acontecendo. Teve aluno, inclusive, alunos que fizeram cálculo 2, estão fazendo pela segunda vez, que tentaram responder o questionário do semestre passado, tá? E não funciona, até porque é outro, a página é outra. Eu já pedi para a professora que é responsável pelo Moodle, a professora Mariane, tirar os estudos dirigidos do outro para não gerar essas confusões para os alunos que têm disponível os dois estudos dirigidos. Mas vocês têm que olhar, tem um PL3 aqui, tá? Então tomem cuidado, que senão você vai fazer uma... Agora não vai ser mais possível, porque a gente vai tirar do ar, mas senão você faz a atividade do PL2 e não vai dar muito certo, né? Para computar a nota em particular. Então tentem mais uma vez. Eu já fiz, bem, a professora Mariane também está dando uma olhada sobre isso. Tentem mais uma vez, tenham certeza que estão fazendo o estudo dirigido que de fato é o do PL3. Se em todo caso vocês não conseguirem de forma alguma avançar e fazer os questionários, mandem sexta-feira, final da sexta-feira, quando encerra o estudo dirigido, mandem um e-mail para um projeto, tirem print da página que vocês não conseguem andar, e aí, juntamente com a equipe, eu vou tentar ver o que a gente faz com esses casos. Mas, como eu disse, né, isso aqui eu estou entrando, tentem um outro navegador, talvez, pode ser problema de navegador, o que eu estou usando aqui é o Chrome. Então, tentem entrar com o navegador do Chrome, que deveria ser compatível com o do smartphone, que é a mesma configuração. Então, deem uma olhada aí para ver qual que está sendo o problema. Assim, tá sendo o maior problema do cálculo 2 é descobrir qual o problema que os alunos estão tendo com o estudo dirigido. Quem resolver está aprovado. Bem, vamos lá. Então já falei do estudo dirigido, falei da sessão de monitoria. Dê uma olhada aqui para vocês já irem se habituando com como vai ser essas atividades de monitoria. Procurem, tá, a equipe de monitoria. Imagino que vocês estão aí no aperto para terminar a lista. Uma boa forma de vocês procurarem. Para quem não sabe como procura os monitores, enquanto eles estão atendendo só remotamente, é só vir aqui em plantão de dúvidas. Tem esse bannerzinho aqui, acesse o plantão de dúvidas. Se você acessar aqui, você vai para uma sala Meet, tá? Você vai imediato. Eu não vou entrar aqui porque os meninos devem estar ocupados. Mas você vai para cá, pede para
entrar, e aí os monitores vão estar lá atendendo. O horário de atendimento é das 9 às 12 e das 14 às 17h30. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver, tem alguma coisa ali no chat escrita? Eu não consigo ver de tão longe. Professor, é para entregar essa atividade? Até quando para entregar? Estudo dirigido até domingo. Professor, sobre a pontuação do estudo dirigido, ela vai para a nota final de acordo com a quantidade de acertos. Vamos lá, responder na ordem. Primeira pergunta, se é para entregar a atividade de monitoria. Não, né? Ficou claro na minha fala que essa atividade de monitoria, nesse ciclo de atividades, ela está rodando só como modelo, para que aqueles alunos que quiserem entrar lá e entender como que vai ser, pode entrar. E se quiserem discutir algum dos exercícios que estão propostos, tem uma lista lá de exercícios. Quiser trabalhar com algum desses exercícios, postem lá. Ou se estiverem fazendo um outro exercício do livro ou qualquer coisa do tipo, está com dificuldade, pode postar lá, fala para o monitor, eu postei aí um exercício que eu estou com dificuldade, dê uma olhada, os monitores conseguem acessar pelo nome de vocês a atividade que vocês postem lá. Nesse ciclo de atividade, não precisa entregar a atividade de monitoria, porque ela está só como piloto, mas a partir do próximo ciclo de atividades, que começa na segunda-feira que vem, vai ter uma atividade, vocês vão ter que colocar essa atividade lá. Então, pergunta do Gildas. Ricardo perguntou, até quando é para entregar? Se for a atividade da monitoria, como eu disse, nesse ciclo de atividade não é obrigatório, a atividade obrigatória nunca vai ser, tá? Não é pontuado, digamos assim, e a que vai ser pontuada é a partir da segunda-feira, mas se vocês quiserem discutir alguma questão lá, fiquem à vontade. Quanto ao estudo dirigido, sim, ele está liberado dentro da sala até o domingo, acho que às 23h59, então pode entrar lá, tentar resolver esses probleminhas aí técnicos. E sobre a pontuação do estudo dirigido, o estudo dirigido, eu não conto o acerto ou o erro, tá? Nem no estudo dirigido e nem na atividade de monitoria, que é essa que a gente vai testar, que está aí como piloto, vocês vão poder fazer a partir do segundo. Qual o objetivo, tá? Essas duas atividades, elas são atividades de participação. São atividades para incentivar que vocês criem uma rotina de estudo, que vocês estejam resolvendo exercícios. Uma coisa que eu acho que já deve ser bem claro, né, principalmente para alguém que já passou pelo cálculo 1, não só passou, mas foi aprovado nele, é que cálculo só aprende com prática, né? Você vem aqui, vê a aula, eu faço uma definição, você fala assim, nossa, entendi perfeitamente. Aí você chega em casa, pega o exercício para fazer e não sai. Isso acontece porque cálculo você só aprende com prática, tá? É exercitando. É a mesma coisa de eu tentar dar uma aula de comando de bicicleta. Eu vou explicar que você tem que subir e pedalar, você vai achar que é fácil, vai subir, provavelmente se não souber vai cair até que você crie experiência e consiga fazer. A mesma coisa é aprender cálculo, tá? Eu posso tentar explicar o que é, mas isso só vai te ajudar quando você estiver de fato praticando. Você começa a tentar resolver e aí você vai lembrando, mas o professor falou que talvez fica mais fácil assim, essas coisas. Então, eu sou basicamente um facilitador, tá? Eu não consigo, de fato, fazer com que vocês aprendam por osmose ou por qualquer outra forma que não seja a prática. Então, é nesse sentido que funciona tanto o estudo dirigido como as atividades de monitoria. São atividades para que vocês criem o hábito de resolver exercícios, não precisa de fato acertar. Então, se você fez lá o estudo dirigido e errou todas as questões, vai ganhar a nota do mesmo jeito que quem acertou tudo. O que importa é que você faça, e se caso você errou todas as questões, seria interessante você fazer uma revisão, tentar entender por que você errou todas as questões. Nesse sentido. Ok? Tá. Antônio perguntou se a presença está sendo contada. Ela está sendo retirada todo o final do encontro, tá? Dos alunos que ficam aqui, eles têm que assinar um papel lá fora. Dos alunos que estão pelo Zoom, quando finaliza, o Zoom emite uma lista dos alunos que participaram. Por isso que eu falei para o Motorola E7 Power que, bem, a gente vai colocar presença para Motorola E7 Power, que pode prejudicar um pouco o dono do Motorola E7 Power. Ok? Manuel, professor, no meu Moodle aparece na hora de realizar o exercício do estudo dirigido, você precisa estar neste curso para realizar esse teste, sendo que estou matriculado em C2. Esses casos eu acho que são os casos que têm aparecido mais complicados são esses.
Se você ainda não mandou, manda um e-mail para o projeto, que talvez você não esteja matriculado ou esteja matriculado com outro e-mail dentro da sala. Só para a equipe verificar, tá bom, Manuel? Se for esse o caso, se aparece que vocês não estão matriculados, pode ser um problema lá do registro. Aí vocês realmente têm que mandar um e-mail e aí a equipe do projeto vai verificar se está dando algum choque entre o que está inscrito lá no curso e o que, bem, vocês, né? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo? E aí, bem, a lista, né? Vamos à lista. A lista é importante. A lista vale quanto na nota final? 20% da nota. 2 pontos. Vamos lá. A lista, acho que é o de maior interesse. Eu deixei por último para dar tempo de os interessados entrarem na sala. Lista de exercícios. Eu mudei a data, tá? Bem, vocês devem ter verificado que o conteúdo deu uma atrasada por diversos fatores. Também teve o feriado do Recírio. Então a gente está um pouco apertado. Eu mudei para o dia 5, parece que é só um dia a mais, mas vai ajudar porque hoje eu vou finalizar o conteúdo e na sexta-feira é uma aula, é um encontro que a gente vai ter o primeiro na sexta-feira, que vai ser sempre um encontro de exercícios e dúvidas comigo. Vocês também vão ter um encontro desse jeito com os monitores, a partir do segundo ciclo de atividades, mas todo o ciclo de atividade termina com uma atividade de dúvidas nos exercícios que acontece comigo. O que eu vou fazer? Em geral, eu não vou ficar mudando a data, tá, da lista, então isso aconteceu de forma excepcional nessa semana, porque eu considerei que não deu tempo de dar todo o conteúdo, eu também não quero prejudicar nenhum de vocês, e aí eu vou dar algumas dicas em relação aos exercícios, vou inclusive abrir aqui, que eu vou comentar algumas coisas, e aí na sexta-feira, aquelas dúvidas remanescentes em relação à lista, a gente vai ter a aula da sexta-feira toda, eu não vou dar novo conteúdo, eu vou ficar por conta de fazer exercícios semelhantes, dar dica para vocês para conseguirem finalizar. Já nessa direção, e aí a lista pode ser entregue até a sexta-feira à noite, mas a minha sugestão é, se você está com muita dificuldade, vai precisar da aula da sexta-feira para tirar algumas dúvidas, já deixa minimamente preparada a lista, porque a nossa aula acaba 4h30, você vai ter só até a noite para postar. Então não deixe para começar a fazer a lista na sexta-feira, porque pouco provavelmente vai dar tempo de escrever, e vocês têm que escrever isso de forma organizada, tá? Porque senão fica muito difícil de corrigir. Algumas dicas aí, já nessa direção. Tem alguma pergunta? Posso justificar as faltas. Aí, sobre essas questões de falta, justificativa de falta, manda um e-mail para o projeto, tá bem? Essas coisas são mais burocráticas, mandem um e-mail que é mais fácil. Como eu disse, o projeto é uma equipe, essas decisões não são monocráticas, aí cada caso é avaliado separadamente. Questão número 1, pode compartilhar aí. Bem, se você ainda nem começou a fazer a lista, comece. E a questão número 1 é uma revisão de cálculo 1, tá? Os colegas que já tentaram, eles podem ver aí que a resolução da letra A não é bonita, mas não é tão complicada, tá? Desde que você lembre as regras de derivação. Não precisa tentar simplificar, a expressão nem se simplifica. Isso aqui é uma derivada de um quociente, então tem que lembrar a regra do quociente, a derivada do primeiro vezes o segundo, menos, quer dizer, a derivada do de cima vezes o de baixo, menos a de cima vezes a derivada de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Essa é a primeira coisa. Só que aí, para derivar de cima, tem uma regra do produto, aí tem que lembrar a regra do produto, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, e por fim, como se não bastasse, tem um ln de 2x. Então você precisa de uma regra da cadeia. Aí você precisa derivar, deriva de fora, aplica na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então são essas regrinhas, só para vocês lembrarem que essas regras são importantes. E ficou claro, né, na aula passada eu falei que derivada de funções vetoriais em particular é derivar funções reais coordenada a coordenada, então você tem que saber calcular as derivadas separadamente. Calcular essa integral. A integral aqui é clássica, né? É definida, mas o que é para derivar é clássico. Como é que se deriva? Qual que é a regra integra, perdão. Como é que se integra aí a letra B? Qual que é a regra de integração? Alguém lembra? Integração por partes, tá? Integração por partes é aquela, não sei se vocês aprenderam com o LIAT, uma forma de você encontrar a ordem de prioridade.
Se você quer escolher, bem, a integral por partes é aquela, né? Você quer integrar u dv, isso é igual a uv menos a integral de v du, onde u e v são funções, e aí basicamente você tem que escolher que é uma função para ser a u, e uma função para ser o dv. Aí o u, você vai precisar do du, então você deriva aqui, encontra quem é, a partir desse, e essa aqui você integra, né? Você integra, passa um sinal de integral aqui, você vai encontrar a v. Só lembrando, uma das formas de você encontrar u, tem algumas pessoas que falam assim, é a mais, que fica mais simples quando você deriva do que quando integra, tem um monte de regrinha, mas a forma que eu acho mais fácil de escolher a u é uma regra de prioridade, que é dada pela palavra, que não é nem uma palavra, né, é só um mnemônico, LIAT, tá? Que significa que a prioridade maior é do log, depois as funções inversas, o log mesmo é uma inversa, mas as demais funções inversas, as algébricas. Algébricas são polinômios, raiz quadrada, frações, funções racionais, por exemplo, mais. Algébricas, trigonométricas, e exponenciais, tá? Então, bem, se você olhar aí na lista, você tem a integral de 0 a 4π de e elevado a 2x cosseno. Então você precisa escolher uma para ser a u, a outra para ser o dv, você usa essa ordem de prioridade aí. A ordem de prioridade significa que o logaritmo tem prioridade máxima, se não tem logaritmo, as inversas, que são arco cosseno, arco tangente, por aí vai, é a segunda que tem maior prioridade, depois as algébricas, depois as trigonométricas e por fim exponenciais. Então aqui, naturalmente, você escolhe a trigonométrica. A exponencial nunca vai ser o u, tá? Pela essa ordem de prioridade. E aí, essa aqui tem uma manipulaçãozinha que você tem que fazer no caminho. Vai voltar, né, para o cosseno, você tem que manipular um pouco, mas aí, esse é cálculo 1, é bom para vocês pensarem um pouquinho. Questão 2. Deixa eu ver se alguma coisa aqui apareceu. Por partes, né? A galera sabe aí como que faz. Bem, questão 2, dá umas dicas aí para quem ainda não faz nem ideia de como que faz. Considere os pontos A, B e C. Letra A. Verifique que A, B e C formam um triângulo retângulo. Aqui tem pelo menos duas formas, tá? Para vocês tentarem fazer isso. Existem duas propriedades dos triângulos retângulos que podem ser usadas para verificar, que são propriedades se e somente se, inclusive. A primeira, bem, toda vez que fala em triângulo retângulo, o que vem em mente? Teorema de Pitágoras, né? Então, 2.500 anos aí do teorema do tio Pitágoras. Sim, então uma das formas é você verificar que a soma do quadrado dos lados menores ao quadrado dá o quadrado do lado maior. Em outras palavras, que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mamonas assassinas já sabiam disso. Bem, outra forma de fazer a mesma coisa, tá? É um triângulo retângulo, ele tem dois lados que são perpendiculares. Isso é uma outra forma de você verificar, porque vocês sabem como testar a perpendicularidade, né, entre vetores. Observe que 3 pontos, vou voltar aqui só para dar uma diquinha. 3 pontos formam 2 vetores, né? Você tem um vetor que vai daqui para cá. Você tem um vetor que vai daqui... Na verdade, formam 3 vetores, né? Você tem um vetor que vai daqui para cá. Não vou me preocupar muito com o sentido, tá? O sentido não é tão relevante. Você pode medir o tamanho e fazer teorema de Pitágoras, ou você pode testar se existem dois desses vetores que são perpendiculares. Então você tem lá, sei lá, A, B e C. Como é que eu testo se 2 deles são perpendiculares? Bem, você pode testar AB interno com AC, ver se isso aqui, quanto que dá. Se aqui for 90 graus, quanto que tem que dar esse produto interno? 0, né?
Então, uma das formas de você testar é essa. Você pode testar, e aí, bem, você pode testar se está aqui, aqui ou aqui. Só você pegar o vetor, quando você faz desse jeito, você está olhando se aqui é 90. Se for 90, vai dar 0. Mas bem, apesar do meu desenho indicar que aqui é 90, você não sabe, eu não estou colocando na ordem os pontos, pode ser que seja 90 aqui ou 90 aqui. Aí basta você considerar o BA, BC e depois o CA, CB. Não faz diferença, tá? O sentido. A direção faz, mas o sentido não. Então, se você colocar AB ou BA, é o mesmo. A direção é a mesma. O que muda é só o sentido, mas na hora do produto interno vai dar 0 igual. Então, essa é uma segunda forma de vocês tentarem fazer. E aí, a letra B, né? A letra B eu acabei nem comentando com vocês. Na aula passada eu vi que o conteúdo estava um pouco atrasado, fui me acelerando. Não falei muito sobre a equação do plano, né? Mas eu faço com vocês aqui bem rapidinho a equação do plano. Vocês vão precisar analisar. Vamos voltar para cá? Pode passar para cá. Equação do plano, né? Equação do plano eu esqueci de dar a devida atenção na aula passada. Vou fazer aqui. Equação do plano. Bem, quando você tem agora toda a teoria de vetor e as operações com vetores, encontrar a equação do plano fica bem simples, tá? Bem, em geral eu estou falando do R3. E o que você precisa para determinar um plano no R3 é basicamente de um ponto e um vetor. Onde esse vetor é o que a gente vai chamar de vetor normal ao plano, tá? Então se você considera aqui, me trouxeram um giz de outra cor, estou mais didático hoje. Então, se você considera aqui um plano no R3, você pode considerar um ponto do plano, chamar esse ponto de P0. E, bem, tem duas formas de você ver o plano. Você pode colocar dois vetores que estão no plano, não são colineares, os outros vão ser combinação. Isso é exatamente o que acontece no plano cartesiano, né? O plano cartesiano nada mais é do que você considerar um vetor aqui e um vetor aqui, e aí você escreve qualquer ponto aqui como combinação desses dois, que é basicamente o I e o J. Mas existe uma forma mais eficiente, principalmente para estudar no R3, que é a seguinte. Em vez de eu... tá. Tem problema. Se alguém tiver uma dúvida, pode levantar a mão, tá, pessoal, que eu paro, sem problema. Não interno, produto vetorial, né? Não, interno, tá? Não é vetorial, não. Aqui é tudo interno, tá? Pessoal, isso é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Acho que já me perguntaram na manhã também. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa aqui. É porque gera essa confusãozinha, tá? Se você faz o produto vetorial, deixa eu fazer esse parênteses aqui que é importante, senão vai gerar uma dúvida. Se você faz o produto vetorial, você obtém um vetor e o vetor é perpendicular aos outros dois, tá? Então isso aqui dá um vetor. Não se usa o produto vetorial para testar perpendicularidade. Se usa o produto vetorial para encontrar um vetor que é perpendicular, ok? E isso só acontece no R3. Observe que o meu aqui, apesar de lá ser no R3, a mesma coisa pode ser feita no R2, no R4, em qualquer... Então, produto vetorial não é usado para testar perpendicularidade. Ele é usado para encontrar um vetor do R3 que é perpendicular a outros dois dados. Isso é muito importante. Isso daqui testa se é perpendicular. O que eu quero dizer é, se você constrói o produto vetorial, o que eu usei na aula passada para explicar como é que eu encontro, foi exatamente fazer W interno com o AB e usar o fato de que eu já sei que ele é perpendicular e dá 0. Para testar perpendicularidade, o que eu uso é a B interno, tá? Isso aqui é o interno, que dá um número, interno ou escalar, como vocês preferem chamar, com AC. E isso tem que dar 0. Se isso dá 0, por que que isso é verdade? Porque eu mostrei para vocês que AB interno com AC
vale quanto? Alguém lembra? Cosseno, tem o cosseno e tudo mais, não vou... Aqui é difícil de responder, né? Senão vai ter que gritar. AB, AC, cosseno de θ. E aí, cosseno de 90 graus, para quem não lembra, cosseno é deitado, né? Seno em pé, 90 graus, estou aqui. O seno é 1, mas o cosseno é 0. Então é por isso que eu posso usar o produto interno para testar a perpendicularidade. O produto vetorial nunca vai testar a perpendicularidade, ele vai construir alguém que é perpendicular. Todo mundo entendeu, Gildas? Isso é muito importante que faça essa diferença. Ficou claro? Tá bem, então vamos lá. E aí, de novo, é bom reforçar isso, porque eu vou usar a mesma coisa aqui. Porque uma forma de você encontrar a equação de um plano é basicamente você me dando um ponto do R3 e o vetor que é perpendicular ao plano. Em vez de eu usar dois vetores, como no caso do plano cartesiano, e construir os outros dessa forma, eu posso simplesmente dizer o seguinte, ó, o plano passa por P0 e a direção, e existe um vetor, N, que eu chamo de N de normal, normal significa perpendicular, é sinônimo de perpendicular, que é perpendicular ao plano. Significa que, bem, no caso do R3, por exemplo, esse vetor é o próprio vetor K, né? É o vetor que é perpendicular ao plano. E não é difícil verificar que, dado um ponto e um vetor normal a ele, existe um único plano que passa por lá, tá? Um único plano passando por aquele ponto normal aquele vetor. Para vocês tentarem visualizar que isso é verdade, pegue esse ponto P0 aqui. É claro que existem infinitos planos, né? Se você fixa só esse ponto, você consegue rodar vários planos em torno dele. Mas para cada plano que você escolher no R3, você vai perceber que a direção perpendicular é única. Você pode até ter vários vetores, né? Um vetor maior, um vetor menor, mas a direção perpendicular é única. Não tem exatamente que a gente está no R3, né? É aquela discussão que eu sempre falo de no R4, não. No R4 teria duas direções perpendiculares. Mas no R3, se você já tem dois vetores, você só consegue mais um que seja perpendicular aos dois outros. Então é exatamente por isso que, dado um ponto e um vetor normal, só existe um plano. E como que eu encontro ele? É relativamente simples, porque o que você está procurando? Bem, o plano passando por P0, vamos dar um nome para o P0, né? Ele é um elemento do R3, vou chamar de X0, Y0, Z0. E perpendicular ao vetor N, deixa eu escrever aqui embaixo para dar um nome para o N também. O vetor N é um vetor constante, tá? É um vetor, vamos chamar de A, B e C. É formado pelos pontos P genérico, né? Eu quero encontrar esses pontos, então é um P x, y, z, tal que. Bem, antes de eu escrever o que acontece, vamos só olhar. P0 está aqui. Eu quero um ponto P que ainda está no plano. Então, bem, de P0 até P eu posso construir um vetor, né? Aquela ideia dos segmentos, todos os segmentos que são equipolentes podem ser transladados. Então, o P menos o P0, ele é um vetor que mora aqui no plano, tá? Se eu quero ter certeza que esse ponto está no plano, eu posso testar isso. Como é que eu testo? Bem, esse vetor que eu construo com esses dois pontos, que é o P e o P0, eles têm que ser perpendicular ao vetor N, que foi um vetor dado. Então, eu preciso simplesmente fazer o interno de P do segmento orientado, do vetor P menos P0,
pelo vetor n. Então, o que eu preciso é que P0 como vetor, interno com n, seja igual a zero, porque é assim que eu testo perpendicularidade. Em outras palavras, e da forma mais usual, o que eu quero é o seguinte, o que eu quero é que x, y, z, menos x0, y0, z0, que é exatamente esse vetor que está escrito ali em cima, interno com a, b e c, seja igual a zero. Quando você faz essa conta, você obtém a equação do plano, que é a x menos x0 mais b y menos y0 mais c z menos z0 é igual a zero. Então essa é a equação do plano. A pessoa entende nada. Bem, sempre fica mais fácil quando eu faço um exemplo. As coisas ficam mais claras com exemplos. Vamos fazer um exemplo. Vamos pegar um ponto, P0, ponto 1, 3, menos 2. E vamos escolher um vetor normal. Vamos supor o vetor 2, menos 1 e 1. Tá, então o que eu estou dizendo? Eu estou aqui no R3. Eu tinha que escolher, bem, o ponto que eu escolhi não foi muito... Eu vou colocar aqui 2 só para estar no lugar certo, tá? Bem, eu estou aqui no R3, então aqui é o x, y, z. Então eu tenho um ponto aqui 1, 3, 2, então é um ponto que está 1, 3, então aqui 2, que é 2. Não está muito em escala não, mas usem a criatividade. Tá? Então eu tenho esse ponto, esse é o P0. Bem, aí por esse ponto eu vou passar um plano, ok? Então, ainda apelando para a imaginação de vocês, eu quero um plano aqui. Tal que esse ponto mora no plano, tá? Dá para visualizar, né? Dá para usar a imaginação um pouquinho. Como eu disse, se eu fixasse só o ponto, tem um monte de planos que passam aqui, infinitos na verdade. Mas eu estou dizendo que ele é normal a esse vetor. Então eu estou dizendo que, bem, como são equipolentes, eu posso trazer o vetor n aqui para cima do ponto P0. Esse é o vetor n. Ele é perpendicular ao plano. E aí eu quero encontrar quem são os vetores aqui. Então o que eu estou dizendo é, todos os pontos que estão nesse meu plano laranjado, são pontos P igual a x, y, z, tais que, quando eu faço P0 interno com n, isso dá zero porque o n é perpendicular ao plano. Ou seja, quando eu olho para o vetor x, y, z menos P0, ou seja, menos 1, 3 e 2, vou até colocar uma seta bem grande aqui para entender que eu estou falando do vetor. É o vetor que vai aqui do P0 até um outro ponto e ainda mora no plano, tá? Esse aqui é o ponto P. Então, esse vetor interno com o vetor n, 2 menos 1 e 1, é igual a zero. Então, quando você faz a conta, o que eu estou dizendo é, vou calcular, vou fazer até mais devagar para ficar mais fácil de entender. Esse é o vetor que é representado, vou colocar aqui uma seta também. Bem, esse é o vetor que é representado pelo ponto x menos 1, y menos 3, z menos 2. E aí eu quero fazer o produto interno, não vou ficar repetindo a seta, vocês já entenderam, com 2 menos 1 e 1. E aí vai ficar aquela equação do plano que vocês estão mais... Quem já viu uma equação do plano está mais habituado. Vai ficar, faz o produto interno, multiplica coordenada a coordenada e soma. 2x menos 2, menos y mais 3, mais z,
menos 2. E aí fica ainda mais parecido com a equação típica de um plano se você deixa as letras de um lado e o que é constante do outro. Então vai ficar 2x menos y mais z igual a menos 2 mais 3, 1. 1 menos 2 menos 1. Então fica igual a 1. Então essa é a equação do plano que passa por esse ponto, é perpendicular a esse. Conseguiram entender como é que funciona a equação do plano? Difícil de entender. Isso é... Tá sem áudio? Pera. Estão conseguindo me ouvir? Eu não sou ruim de mímica. Ah, tá, voltou. Bem, vou repetir, tá? Principalmente que falhou o áudio aí. Bem, recapitulando, a ideia é: equação do plano, eu acho que quando a gente faz de trás para frente agora fica mais claro, né? Equações do plano geralmente são equações assim, né? Quem já viu alguma equação do plano, já fez a geometria analítica mesmo no ensino médio, um plano é basicamente pontos x, y, z que satisfazem uma equação, por exemplo, desse tipo. O que a gente diz é que é linear nas três variáveis. Ou seja, qualquer ponto desse plano, você pega um ponto aqui. Como é que eu sei se esse ponto está no plano ou não está? Bem, ele tem 3 coordenadas, você joga a coordenada x aqui, a coordenada y aqui e a z aqui. Se quando você resolver esse lado der 1, ele está no plano. E de forma análoga, se você pegar um ponto que está fora, por exemplo, o 0 está no plano? Não, o 0, 0, 0. Porque se você colocar aqui ficaria 0, 0, 0 e 0 não é igual a 1. Então esse plano não passa na origem. Então só vai satisfazer essa equação se for um ponto que está no meu plano laranjado. Se não está, não satisfaz. Só que o que eu quero, bem, olhando daqui fica fácil. Mas o que eu quero é determinar o plano. E para determinar o plano, as informações que eu tenho é, em geral, algum ponto que passa por ele. E ou eu tenho o vetor normal a ele, ou eu tenho como encontrar. Que é o que geralmente acontece, por exemplo, na lista vocês não tem, não está falando lá, ó, esse é o vetor normal. Vocês vão ter que determinar quem que é o vetor normal. Mas, em geral, se é para encontrar um plano, então você vai ter alguma forma, manipulando as contas, de encontrar algum ponto que esteja nesse plano e um vetor que seja normal a ele. Então você precisa dessas duas informações. Quando você tem essas duas informações, essa equação aqui é a equação que te dá o plano. Mas assim, quando você vê algebricamente, em geral, alunos, principalmente cálculo 1, cálculo 2, ainda estão começando a se habituar com uma linguagem tão formal matematicamente, olha para a equação e não fica muito claro. Fica mais simples quando você olha para o exemplo, né? O que está escrito lá é basicamente o seguinte: você quer encontrar pontos x, y, z, você já tem um ponto que é do plano, então você considera esse vetor, que é o vetor x, y, z, menos o ponto que foi dado, porque isso forma um segmento, né? Orientado. Você vai fazer produto interno com o vetor que é normal, porque você sabe que todos os vetores que estão no plano são perpendiculares a n, e se são perpendiculares, o produto interno dá zero, por aquilo que eu tinha explicado anteriormente. O que resulta dessa diferença? Bem, diferença de vetores, também expliquei lá no começo. Você opera coordenada a coordenada, x menos 1, y menos 3, z menos 2, faz interno, ou seja, multiplica coordenada a coordenada e soma. E foi isso que eu fiz. 2 vezes x, menos 2, menos y, menos com menos mais 3, mais z, menos 2. Igual a isso. E aí é mais comum se representar um plano com as variáveis de um lado e o que é constante de outro. Pode ficar sem distância. Pode. Um plano pode ter d igual a zero. E é simples você entender quais são Bem, o colega do chat perguntou, porque às vezes a gente escreve essa equação assim, tá? AX mais BY mais CZ igual a D, tá?
Então é uma forma de escrever a mesma coisa. E aí ele perguntou se o D pode ser zero. O D pode ser zero e é fácil caracterizar os planos que têm D igual a zero. São todos os vetores que passam pela origem, tá? Se ele passa pela origem, é claro que quando o x, o y e o z for zero, tem que dar zero. Isso é o que faz ele passar pela origem. Então pode, no nosso caso, D igual a 1. Pode sim. Nesse caso, o vetor n foi transferido para a origem do plano. Sim. Agora, eu gastei quase uns 20 minutos daquela aula falando sobre vetores para explicar para vocês que, para mim, o vetor é o conjunto de todos os segmentos orientados. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso para que eu possa deslocar os vetores sem causar estranheza, tá? Esse vetor aqui, ele na origem, ele aqui ou em qualquer outro lugar é a mesma coisa. Por isso que eu considero vetor como sendo o conjunto de todos os segmentos orientados. Não importa onde eu considero esse n, se ele tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido desse, ele é a mesma coisa. Para a gente é irrelevante aonde é a origem, a extremidade dele, o que importa é módulo, sentido e direção. Entendeu, entendeu, Júlio? E sim, aí eu desloquei, né? Primeiro eu levei ele lá para o plano para explicar, mas na hora de fazer conta eu trouxe ele para a origem. Porque, bem, aquele 2 menos 1 e 1 eu estou considerando ele na origem. Tá ok. E aí, dito isso, voltando aí para a lista, obtenha a equação do plano que contém estes 3 pontos. Como eu disse, né? Nada vem de graça na vida. Não ia cair na lista, dei o ponto, dei o vetor normal e pedir para vocês fazerem um produto interno, né? Eu acho que é trivial demais. Então vocês têm 3 pontos que estão no plano e precisam encontrar a equação desse plano. Bem, já devo ter falado várias formas de vocês encontrarem no meio da explicação. Se vocês têm 3 pontos, vocês conseguem, como eu disse na letra A, encontrar pelo menos 2 vetores, né? Vocês encontram 3 vetores. Vocês têm 2 vetores que estão no plano. Se vocês têm 2 vetores que estão no plano e precisa de um vetor normal, eu também já, na aula de hoje, inclusive, já disse como que você obtém um vetor que é normal a outros 2. Bem, nada mais é do que o produto vetorial, né? Se você tem 2 pontos, se você tem 3 pontos que estão no plano, então você tem vetores do plano. Se você quer um vetor que é normal a esses, basta você fazer o produto vetorial deles, você vai encontrar um vetor que é normal. E bem, eu disse que você precisa de um vetor normal e de um ponto. Eu te dei 3 pontos, então acho que a segunda parte é mais fácil, né? O mais difícil aí é só você encontrar quem que é esse vetor normal. Tá ok? Dicasinha rápida. Eu estou quase resolvendo a lista para vocês, mas uma dicasinha rápida aí para 3. Encontre uma equação para uma esfera que tenha um diâmetro com extremidades P e Q. Essa daí é muito fácil, né? Alguém aí acha difícil? Pode levantar a mão, não precisa ter vergonha não. Alguém aí, ou manda aí no grupo, alguém acha difícil. Essa não é muito difícil não, tá? É só pensar um pouquinho no desenho. Geometria sempre é bom desenhar, tá? Pode mostrar aqui? Vou usar esse pedaço do quadro. Você tem 2 pontos, e esses pontos são extremidades de um diâmetro. Aí tem que interpretar. O que é o diâmetro de uma esfera? É um ponto que vai... bem, é um segmento que é igual a 2 vezes o raio, né? A definição ficou péssima. Um diâmetro é o maior segmento que eu posso construir, matematicamente falando, é o maior segmento que eu posso construir onde as extremidades estão na esfera. Mas essa definição ficou difícil de entender, então é só pensar que é 2 vezes o raio que vai funcionar, tá? E aí você tem o diâmetro. Você sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. E você quer encontrar, bem, se é um diâmetro, você sabe que a sua esfera é mais ou menos algo assim, né? Porque é 2 vezes o raio, então tem que passar por aqui. Pensa que esse diâmetro está passando pelo centro, tá? Ele contém uma das propriedades, e isso já é praticamente a resposta da questão, é que o diâmetro passa pelo centro. Tem que lembrar um pouquinho de geometria, tá? Mas, bem, se o diâmetro é 2 vezes o raio, está na esfera, por isso que eu disse que matematicamente a definição é o maior segmento que eu posso construir com as extremidades sobre a esfera. Porque o maior segmento que você pode construir tem que passar pela origem, tá? E aí fica 2 vezes o raio. Então, se ele passa pela origem
eu expliquei para vocês como encontrar a equação da esfera quando você tem o centro e o raio dela. Você já tem um diâmetro. Bem, se o diâmetro passa pelo centro, e você sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio, então o centro é... Acho que todo mundo respondeu, né? O ponto médio. Espero que tenha... Bem, o ponto médio do segmento é o centro da esfera. Aí você já vai ter o centro. E bem, agora você sabe o que é o diâmetro é 2 vezes o raio, então você também sabe quem que é o raio. Então você sabe quem que é a esfera, tá? Tranquilo. Não, professor... Ah, tá. Não é difícil, não lembro qual que eu tinha perguntado. Mas bem, essa... Ficou... Alguém ainda acha muito difícil a questão? Pode perguntar. Consegui pelo menos daqui do auditório, consegui convencer de que não é muito difícil. Letra B. Determine uma equação para a maior esfera com centro 3, 4, 5, inteiramente contida no primeiro octante. Aqui tem algumas informações que eu preciso passar, caso vocês não saibam aí por outras disciplinas. É como eu disse, né? Acaba que o cálculo usa muito. Eu vou fazer aqui no quadro 1. O cálculo ele usa bastante geometria analítica. E aí, bem, vocês não tiveram esse curso antes, né? É natural que a gente tenha que fazer essas revisões, tá? É mais comum, primeiro, sobre o que é o primeiro octante, caso vocês não saibam. Bem, quando você está no plano cartesiano, vocês devem lembrar que a gente nomeia de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, né? Vem de 4 regiões do plano cartesiano. O primeiro é aquele onde tudo é negativo e o terceiro, quer dizer, o primeiro é onde tudo é positivo e o terceiro é onde tudo é negativo. A gente conta em matemática o sentido positivo é o sentido anti-horário, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E, de forma natural, a gente estende isso para o R3. Vamos pensar que aqui é x, y, z. E que, usem aí a criatividade novamente, você tem um cubo infinito aqui, onde tudo é positivo. Esse onde tudo é positivo é o primeiro octante. Octante porque aqui você tem 1, 2, 3, 4, depois você vai para baixo e tem mais 4, por isso octante. Então, o primeiro octante é aquele onde o x, o y e o z são positivos. Aí a conta também é sentido anti-horário, então vai primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí você desce, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Não precisa se decorar qual que é a ordem de contagem, porque em geral os exercícios sempre usam o primeiro octante. Então, nunca vai aparecer, encontre a esfera do terceiro octante. É muito difícil de lembrar, mas a ordem é essa, tá? Se vocês precisarem saber, o primeiro octante é aquele onde tudo é positivo e, se eu não me engano, o sétimo octante é o que tem tudo negativo. Eu acho que na de manhã eu falei o oitavo, mas é o sétimo. Depois eu corrijo para os meninos da manhã. Mas tá, o que importa é o primeiro octante, é o que todo mundo é positivo. Nunca vi uma questão que usasse outro, então não precisa ficar decorando essas coisas. O que ele está pedindo é para encontrar a maior esfera de centro 3, pode colocar aí, 3, 4 e 5, e inteiramente contida no primeiro octante. Então você precisa de uma esfera que está dentro desse cubo, onde o x e o y é positivo, onde nada vai sair do octante. Então você tem que encontrar, você tem um ponto aqui, e a pergunta que você tem que ter em mente é: qual a distância para eu sair por alguma dessas? Pensa que tem 3 paredes aqui, uma embaixo, uma aqui e uma aqui. Qual é a distância mínima desse ponto até o de baixo? Porque não pode ser a máxima, né? Que se for a máxima, em algum já vai ter passado. Então, você precisa saber qual que é a distância até o plano x igual a 0, qual que é a distância até o plano y igual a 0 e qual a distância até o z igual a 0. E aí você vai conseguir, pega a menor delas, escreve essa esfera e você vai ver que ela não vai fugir do octante, porque é a distância
aquela é a distância mínima que você precisa para sair. Se você faz com ela, você não consegue sair, só chega até o zero. Ficou claro ou ficou mais confuso? Alguém não entendeu absolutamente nada? Deixa eu tentar explicar de uma forma mais simples. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tem um cubo, esse é o cubo, pense que esse cubo é exatamente o cubo x positivo, y positivo e z positivo. Aí você tem um ponto aqui dentro desse cubo, tá? Esse ponto é o ponto 3, 4 e 5. Dentro desse cubo. Você quer colocar uma esfera aqui dentro desse cubo que não saia do cubo. Ele tem que ficar toda contida. Como esse cubo é infinito para z positivo, para y positivo e para z positivo, o seu único medo dele sair do cubo é se ele cruzar essa face do cubo, ou essa face lateral, ou a face de baixo do cubo. Conseguem, concordam? É o único jeito dela sair. Porque para lá não tem como ela sair, porque para lá é infinito. Então, e você sabe exatamente qual que é a distância dele daqui até esse plano da frente. Qual que é a distância do ponto 3, 4, 5 até esse plano da frente aqui, levando em consideração que aqui é o 0, 0, 0. 0, 0, 0. Falei 0 4 vezes. Qual que é a distância desse ponto até o plano da frente? Quase, porque porque eu coloquei o y aqui. Eu entendi, você entendeu a ideia, mas é porque está o y aqui e o x aqui. Então é 4, tá? Ela tinha respondido que era o 3, mas o 3 é em relação a esse daqui. O ponto está mais para cá, na verdade. Porque, bem, aqui é 3, aqui é 4 e aqui é 5. Então a distância dele do de baixo, 5. A distância dele até esse, 3. E a distância dele até o da frente, 4. Então você já sabe quanto que você precisa encontrar esse raio. Agora eu não vou falar para vocês qual que é o menor entre 3, 4 e 5, porque senão nem faz mais sentido a questão na lista, né? Ok. Conseguiram entender? Agora ficou mais fácil? Vamos lá. Deixa eu ver a pergunta. Embaralhou aqui. Isso, Júlio acertou. Não. É 4, tá? Porque é porque o jeito que eu desenhei. Acho que vocês estão desenhando na cabeça de vocês assim. Aí sim, aí é 4 e 3. Aí estaria certa a resposta 3. É isso. Já dei muita dica, vou para a aula de hoje. Na sexta-feira eu comento um pouquinho, até porque para as outras questões eu preciso avançar um pouquinho no conteúdo. Então o que a gente já conseguiu fazer? Bem, dei umas dicas aí para acalentar o coração de vocês em relação à lista. E agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas propriedades das funções vetoriais. Na aula passada eu cheguei a falar como que é a derivada de uma função vetorial. Ela é um vetor. Para encontrar a reta tangente, está lá no vídeo, dei uma olhada. Eu vou fazer exemplos com vocês na sexta-feira, mas agora eu vou avançar um pouquinho. Vamos falar... o que eu vou falar agora no vídeo é sobre o conceito de comprimento de arco, tá? Só para recapitular, como eu vou mudar muito o tema, voltando para as funções vetoriais, eu falei para vocês que uma função vetorial é uma função que vai de um subconjunto de R. Em Rn, aqui eu vou pegar um exemplo, por exemplo, R3, só para a gente lembrar tudo que foi falado sobre funções vetoriais. Então vamos pegar um exemplo. Eu gosto muito do exemplo da espiral, da hélice, na verdade. A espiral é no plano. Eu gosto muito do exemplo da hélice, que é o seguinte: ele leva t em cosseno de t, seno de t e t, tá bem? Eu gosto desse porque é mais fácil de desenhar. Se você considera o R3 aqui, essa é uma função que vai dos reais para cá. E a imagem dela, uma forma de vocês entenderem como é que é a imagem dessa função vetorial é você esquece primeiro o t e olha só para o x
e o y, ou seja, esquece a coordenada z. Quando você olha só para x e y, você percebe que é uma circunferência, fica rodando. O que o t faz é pegar essa circunferência e fazer ela subir e descer. Então, em vez de ficar só rodando no plano, como é a circunferência, ela sai aqui e sobe e vai contornando, tá? O eixo z. E vai para baixo também, tá? Que ela também desceria e... Vocês entenderam. E aí vai descendo lá. Bem, isso é um exemplo de uma curva ou função vetorial, são sinônimos. A gente, na aula passada, eu falei de continuidade, limite, mas o mais importante, como eu comentei no vídeo, é que vocês entendam esses conceitos de forma mais intuitiva. O que é ser contínua? Ser contínua é dizer que a curva não rompe, tá? Ela não tem saltos, ela não tem um buraco, ela não tem quebras, essas coisas. Que é o mais intuitivo de continuidade. Quando eu falo assim, você pode ir nesse caminho de forma contínua, significa que você vai poder andar nele, em nenhum momento vai ter um buraco, não vai ter nada. Então, essa curva, ela é contínua. Para você entender se uma curva, uma função vetorial é contínua ou não, você olha para as funções coordenadas. Essa é contínua, vocês viram, pelo menos, mesmo que intuitivamente, o conceito de continuidade no cálculo 1. Contínua, contínua, contínua. Então, a função vetorial é contínua. Limite, comentei brevemente, é só a ideia de que se eu tenho um t0 aqui, então eu tenho a imagem dele, né? A alfa leva ele aqui em alfa de t0. O que é o limite, né? Quando t tende a t0? Quando t tende a t0, significa que eu vou pegando valores mais próximos aqui, do t0, e vou olhando para a imagem dele. Suponho que a imagem está aqui, aqui, aqui. Então, o limite é esse conceito matemático que é um pouco formal, mas que intuitivamente só diz para a gente para onde que a função está indo quando eu me aproximo indefinidamente de um ponto. Então, é aquela ideia de que você pode se aproximar desse t0 infinitamente, sem nunca chegar no t0, sendo que a cada passo você está mais próximo. Isso é uma coisa que não funciona no mundo real, mas na matemática, que é do mundo ideal, as coisas funcionam. Você pode aproximar do t0 aqui infinitamente, sem nunca chegar de fato no t0, e quanto mais você se aproxima do t0, mais você vai se aproximando de alguma coisa aqui. Esse alguma coisa que está se aproximando é o limite. Então, esses são os conceitos mais formais. E além disso, eu falei para vocês da reta tangente e da integral. Vou calcular aqui, deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui. Professor, por que as funções cosseno e seno, nesse caso, não vão se propagando para os lados? Deixa eu tentar explicar o que acontece. Acho que a melhor forma de você entender o gráfico é fazendo alguns testes. Vou pegar alguns pontos aqui. Vamos pegar t, eu só sei calcular em múltiplos de π, né? Então vai ser eles. Pegar 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Dava para colocar uns π sobre 3 aqui também, que eu sei calcular, mas vamos só por isso. T igual a 0. Alfa de 0 é igual. Cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0 e dá 0. Então esse é o ponto de partida. Então essa função passa, vamos supor que aqui é o x, y, z. Então ela passa pelo ponto 1, 0, 0. Bem, quando você chega em π sobre 2, você dá metade de uma volta, você vai para alfa de π sobre 2. O que acontece? Cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1, e no t vai dar π sobre 2. Então observa que você deu a metade de volta, o x zerou e o y virou 1, mas você subiu um pouco. Ou seja, você está aqui no x é 0, o y é 1, aqui é 1, vamos supor que aqui é 1. Só que aí está lá em cima, tá? Está em π sobre 2. Aí, seguindo, agora eu vou ir um pouquinho mais rápido, porque a gente está meio apertado de tempo.
o cosseno vira menos 1, 0, π. Então você deu mais meia volta, foi lá para trás, a parte que eu não desenhei, e subiu mais um pouco. Você subiu mais π sobre 2. Se você continua esse processo, tu vem para cá e vai ficar 0, menos 1, 3π sobre 2. Você já deu mais uma metade de volta, já está batendo aqui, né? Subiu mais π sobre 2. Quando você completa a volta, lembrando que uma volta é 2π, você volta para o 1, 0, só que você subiu 2π. Então o que acontece? É isso que essa curva faz, ela dá uma volta. Em x e y, você nunca vai passar do 1 e menos 1. A pergunta dele é por que essas funções, o gráfico delas não se comporta como a do cosseno e do seno, que vai ondulando. Mas é porque aqui eu não estou fazendo o gráfico dessas funções. Gráfico que associa ponto à imagem. Eu estou fazendo só a imagem da função. Entenda que, se eu fosse desenhar a imagem do cosseno, a função ia ser só de 1 até menos 1. Ia ser só aquela parte da circunferência. Então, como eu estou fazendo só o desenho da imagem, não tem aquela oscilação. Porque quando você dá uma volta completa, você volta para cá. Então é como se você tivesse subido até aqui. E essa altura é 2π. E aí você vai dar uma volta completa, vai subir mais 2π e vai estar no 1 de novo. Então elas não se espalham, as funções de seno e cosseno. Você está olhando só para a imagem e a imagem não se propaga. Entendeu, Júlio? É isso que acontece. Bem, e aí, por que eu coloquei esse exemplo? Além de falar limite, continuidade, a própria definição de função vetorial, eu quero comentar a noção de derivada, tá? Vou desenhar do lado ali, para não apagar meu desenho. Esse desenho até que não ficou ruim, não. Vou deixar ele. Bem, vai dar tempo. Ou não. Então, aproveitando a mesma função, alfa de t igual a cosseno de t, seno de t e t. Imagine que eu quero, por exemplo, a reta tangente. Agora a gente já entendeu como é que é o desenho, ele sai daqui, dá uma volta e vai subir, né? Suponha que em algum ponto, por exemplo, bem aqui, chamar de π sobre 4. Em π sobre 4, suponha que eu quero a reta tangente a essa curva. O que significa a reta tangente? Bem, vocês já entenderam lá do cálculo 1 que a reta tangente é a reta que me dá a direção em um determinado ponto, que tangencia a curva. Em que sentido, né? Fica um pouco meio abstrato e repetitivo, inclusive, mas a forma mais natural de você entender a direção tangente é a seguinte. Acho que todo mundo já fez ou já viu alguém fazendo aquela brincadeira de pegar uma pedra, se amarra por um barbante e gira ela. Quando você faz isso, a força que está sendo empregada pela sua mão puxa a pedra na direção do centro e faz com que ela desenhe uma circunferência. Se essa força for extinta, ou seja, se você solta isso que está rodando, a pedra tende, bem, a gravidade vai puxá-la para baixo, mas no instante em que você solta, a tendência dela é sair pela direção tangente. Se você estivesse fazendo isso num espaço sem gravidade, ela tomaria a direção tangente e iria nessa direção infinitamente. Então, o que eu quero dizer? Que se, em vez da sua pedra, seja um carro subindo uma estrada em forma de hélice desse jeito, se bem aqui ele perde o controle, ele perde aquilo que faz ele se manter formando a curva, ele tem uma direção que ele foge. E essa direção que ele foge é dada pela reta tangente. Esse é o objetivo da reta tangente, é encontrar essa direção de fuga de uma curva, de uma circunferência, qualquer coisa. Como é que você encontra? Bem, isso aqui é uma reta. Se é uma reta, bem, ela passa por um ponto. Ela é formada por pontos x, y, z. Então, qualquer ponto aqui nessa reta, ele é um ponto x, y, z, que acontece o seguinte. Bem,
A reta passa pelo alfa de π sobre 4. Isso é um vetor, então faz sentido. Isso é um ponto, esse é o ponto P0, ou alfa de T0, como preferirem, que eu falei lá no vídeo. Bem, ela passa por esse ponto, mas é claro que nem todos os pontos dessa reta é só esse. Tem outros. E os outros, você consegue construir ele somando a esse ponto um múltiplo do vetor que dá a direção. E o vetor que dá a direção é o vetor tangente. Então você multiplica isso por algum parâmetro, que geralmente eu chamo de lambda, letra grega lambda, vezes o alfa', mas qual alfa'? O alfa' nesse ponto específico, ou seja, o vetor tangente em π sobre 4. O que isso quer dizer? Que todos os pontos sobre essa reta tangente, eles satisfazem a equação. Cosseno, vou escrever cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4, π sobre 4, esse é o alfa de π sobre 4, mais lambda, e aqui eu tenho que calcular quem que é o alfa'. Para calcular o alfa', vou apagar aqui rapidinho. Bem, eu disse que derivar, no vídeo eu disse, mostrei, derivar é derivar coordenada a coordenada. Isso vem pelo fato de que limite também é coordenada a coordenada. Então, derivada num ponto qualquer, derivada do cosseno, menos o seno, derivada do seno, cosseno, derivada de t é 1. Então, esse é o vetor tangente num t qualquer, mas o meu t é π sobre 4. Então, vai ser lambda vezes menos seno de π sobre 4, menos raiz de 2 sobre 2. Para quem não lembra, π sobre 4 é 45. Cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. E 1, porque isso daqui é derivada da constante. Então, a sua reta é formada pelos pontos x, y, z, que são da forma. Bem, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, mais, bem, tem um menos aqui, vai ficar menos, lambda vezes raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 mais lambda raiz de 2 sobre 2. π sobre 4 mais lambda. O que é isso? Alguém consegue? Bem, tem um lambda aqui, que poderia ser t. Então, o que é isso daqui? A equação linear do plano. Não, que é da reta, tá? Equação linear do plano, neste caso, é considerado como equação paramétrica. Não, é diferente, tá? Isso daqui não é... existe uma diferença entre a equação do plano e a equação da reta, que é a seguinte. Na equação do plano, você faz isso, menos um ponto, produto interno com o vetor normal. Aqui não. Aqui eu estou dizendo que P é igual a P0 mais lambda vezes um vetor, que no caso, sei lá, um vetor qualquer aí, que no nosso caso é o alfa' de t. Observe que nesse caso, eu pego o ponto e eu somo o múltiplo de um único vetor. Isso não tem como dar um plano, tá? Só vai dar uma reta, porque isso aqui é só um vetor. Quando eu faço o vetor normal interno, todos os vetores que estão no plano, inclusive vetores que não são colineares, mas moram no plano, tem aquele produto dando zero. No caso aqui, eu só consigo construir uma reta. Entendeu, Gildas? É diferente. É diferente porque no plano eu dou um ponto e um vetor que é perpendicular, e aí eu construo tudo isso aqui. Mas agora eu só dei um ponto e um vetor. E eu não fiz o produto interno e dei zero. A única coisa que eu fiz foi multiplicar. Consegue ver a diferença? Aqui, qualquer vetor que está no plano, eu faço o interno com esse, dá zero. Aqui, eu só pego esse ponto, pego esse vetor e levo
para frente e para trás, multiplicando por um constante. E isso... Tá bem. Ele perguntou se o plano e a reta são equações equivalentes. Não são por causa dessa diferença que eu comentei. O que eu queria comentar, além disso, é o seguinte. Se você observar, ficou muito carregado ali. Eu vou escrever do lado de cá só para chamar a atenção para uma coisa. A equação da reta nada mais é do que uma função vetorial, tá? Observe que a reta, você pode pensar que a reta é um L de lambda, ou qualquer parâmetro que você prefira, que no nosso caso tem funções coordenadas. Raiz de 2 sobre 2 menos lambda, raiz de 2 sobre 2. Essa é a coordenada x de lambda, raiz de 2 sobre 2 mais lambda, raiz de 2 sobre 2. Essa é a coordenada y de lambda. E por fim, π sobre 4 mais lambda. Observe que isso aqui é um caso particular de uma L que vai dos reais no R3 e associa lambda, que vai ser a minha variável, em L de lambda. Ou seja, a reta é um exemplo de uma curva, a curva que é reta. Curva que não leva em consideração o fato de ser curvada, tá bem? Conseguiram entender? Tranquilo? Não sei se na lista tinha alguma para encontrar a reta, mas coloca a lista aí só para eu aproveitar o embalo. Olha a questão 4 aí, a letra A. Está pedindo para encontrar um plano que é normal a uma curva. Observa, o plano é normal à curva. Pode voltar para cá? Só para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Eu ensinei como encontra uma reta que é tangente à curva. Agora ele está pedindo um plano que é normal a uma curva. Vamos pensar um pouco nisso, rapidamente. Você pega uma curva, vamos pegar esse ponto aqui. Se nesse ponto você quer um plano e você quer que essa curva entre formando 90 graus com esse plano, como que você pode testar essa propriedade? Você tem um ponto dado da curva e você quer que o plano seja normal, ou seja, perpendicular à curva. O que você precisa para definir um plano? Que eu disse lá no começo da aula. Você precisa de um vetor que seja perpendicular a ele. Se você quer que a própria curva seja perpendicular, então você quer que nesse ponto a direção que é tangente à curva seja normal ou perpendicular ao plano. Então, você só precisa que o vetor tangente à curva nesse ponto seja perpendicular ao plano. Conseguem entender isso? Pense que a curva está entrando aqui no plano e você quer que ela entre perpendicular. Mas você sabe calcular a direção tangente da curva. Vou fazer de outra cor. Você sabe calcular a direção tangente da curva. A direção tangente da curva, se a curva é perpendicular ao plano, então a direção tangente também tem que ser. Porque ela, pense que naquele ponto a reta e a curva têm a mesma direção. Então, se a curva é perpendicular, a reta também tem que ser. Então você calcula o vetor tangente e verifica, bem, o vetor tangente da curva vai ser o vetor normal do plano que você está procurando. Se você, bem, é complicado eu chamar, rapaz, a gente já está pela hora da aula, falei muito na aula. Mas tá, eu vou passar o próximo vídeo. Se ainda ficou muito confuso, assiste novamente, dê uma olhada nos detalhes, mas na sexta-feira eu vou me concentrar um pouquinho mais nesses detalhes da lista e tirar algumas dúvidas de vocês em relação a elas. Eu quero avançar um pouco, falar do comprimento de arco. Tem uma questão na lista que fala de comprimento de arco. Tem um videozinho pronto, vou passar ele para vocês, para falar o que vem a ser o comprimento de arco, tá? Neste vídeo,
falaremos sobre comprimento de arco ou comprimento de curva. Para entender o que é o comprimento de arco, vamos começar considerando um segmento de reta. Quando consideramos um segmento de reta AB, o comprimento do segmento é a distância entre o ponto A e o ponto B. Assim, para determinar o comprimento do segmento, basta calcular a distância entre os pontos. Por exemplo, no caso de um segmento de reta AB no R3, com A sendo o ponto x1, y1, z1 e B sendo o ponto x2, y2, z2, o comprimento do segmento AB é dado pela raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado mais z2 menos z1 ao quadrado. Dito isso, nosso objetivo neste vídeo é determinar o comprimento de arco, generalizando para uma curva qualquer a ideia de comprimento de segmento e determinar uma equação para calcular o comprimento de uma curva usando integrais. Para isso, podemos pensar que uma curva contínua que vai de α de A a α de B é uma linha que pode ser esticada sobre uma reta, formando um segmento de reta x0, y0. Assim, o comprimento da curva que vai de α de A até α de B será igual ao comprimento do segmento que vai de x0 a y0. Essa medida é chamada de comprimento de arco e nosso objetivo neste vídeo é obtê-la. Ou seja, queremos determinar uma forma de calcular o comprimento da curva sem precisar esticá-la. Matematicamente, isto é feito usando poligonais, que são uniões de pequenos segmentos com extremidades na curva original. Podemos começar com poucos segmentos, mas quanto maior o número de segmentos e quanto menor cada um for, mais a poligonal se aproxima da curva original. Consequentemente, o comprimento C da curva pode ser aproximado pelo comprimento da poligonal, e este pode ser calculado somando os comprimentos de cada segmento, o que já sabemos calcular. De fato, para cada segmento, o comprimento é a distância entre as extremidades. Assim, o comprimento da poligonal é dado pela fórmula somatório das distâncias de xi a xi mais 1 com o i variando de 0 a n. Lembrando que, sob certas condições, o limite de um somatório é uma integral, podemos obter uma fórmula geral. De fato, usando o teorema do valor médio e fazendo a distância entre os pontos ir a zero, temos que o somatório vai para a integral do módulo do vetor derivado. Quando essa integral existe, ela define o comprimento da curva alfa. Para exemplificar, vamos ver o caso particular de uma curva no R3. Suponha que a curva alfa do intervalo AB no R3 tem a equação vetorial alfa de t igual ao vetor f de t, g de t, h de t, com derivada de f, derivada de g e derivada de h funções contínuas. Então, o comprimento C da curva é dado pela integral de A até B da raiz quadrada da derivada de f ao quadrado mais a derivada de g ao quadrado mais a derivada de h ao quadrado dt. Assim, basta calcular cada uma das derivadas, elevar ao quadrado, somar e integrar a raiz quadrada de a até b. Em geral, essa integral é difícil e nem sempre conseguimos determinar. Por isso, é importante praticar o cálculo dessas integrais. Por fim, vale dizer que usando a curva alfa,
podemos definir a função S de t igual ao comprimento da curva alfa variando de A até t para t entre A e B. Essa função é chamada de comprimento de arco. Usando essa função, é possível parametrizar a curva alfa de forma que o comprimento da curva de T1 até T2 seja exatamente T2 menos T1. Bom, esta foi a apresentação sobre o comprimento de arco. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Vou fazer um exemplo. Bem, como eu tinha dito na aula passada, integrar uma função vetorial não traz muitas informações geométricas sobre a função. A gente está acostumado a usar a integral para calcular a área, esse tipo de coisa, e a integral, aquela integral que é coordenada a coordenada, não traz tantas informações geométricas nesse sentido. Uma que traz um pouco mais é a integral que permite calcular o comprimento da curva. Para tentar entender isso, vamos voltar no nosso exemplo recorrente na aula de hoje, que foi a função alfa de t igual cosseno de t, seno de t e t, que é a hélice. A gente já falou dela bastante, vamos... Suponha que eu quero, por exemplo, no intervalo de 0 a 2π, o que eu quero calcular é o seguinte: saindo desse ponto, que é o ponto que a gente encontrou alfa de 0, e dando uma volta completa, chegando até aqui, se eu pego esse segmento não, né? Se eu pego esse pedaço da curva e estico, qual o comprimento, qual a distância que é percorrida daqui até aqui sobre a curva? Para encontrar isso, você usa a função comprimento de arco. Nesse caso, eu vou calcular entre alfa de 0 e alfa de 2π. E qual que é a fórmula? Bem, é a integral de 0 a 2π do comprimento do vetor tangente. Para calcular o comprimento do vetor tangente, bem, é a raiz quadrada das derivadas coordenada a coordenada elevado ao quadrado. Então, raiz quadrada deriva o cosseno, dá menos o seno, eleva ao quadrado, seno ao quadrado de t. Deriva o seno, dá cosseno, eleva ao quadrado, cosseno ao quadrado de t. Deriva t, estou derivando em relação a t, ok? Derivada de t dá 1. dt. Bem, isso é a mesma coisa que a integral de 0 a 2. Seno mais cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. Então, dá raiz quadrada de 2, isso aqui é 2π. dt. Escolhi um exemplo bem simples, né? É porque o tempo está curto. Isso vai dar, bem, é uma constante, sai da integral, raiz quadrada, uso o teorema fundamental do cálculo, estou integrando dt, a integral é t, então raiz de 2 que multiplica 2π, ou 2 raiz de 2π. Então esse é o comprimento. Em geral, essas integrais são bem difíceis, tá? Eu escolhi um exemplo bem simples. No que está lá na lista, nem dá para realmente resolver aquela integral, ela para ali mesmo. Não dá para chegar na... Ela não é uma função integrável no sentido de funções elementares, tá? Você deixa a fórmula da integral mesmo. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Bem, eu vou passar mais um vídeo, não vai dar tempo de eu comentar muito ele, mas já adianta um pouquinho para a nossa aula da sexta, que é o último conteúdo que a gente precisa para a lista, tá? Que é a noção de curvatura. Ele eu vou passar e na sexta-feira a gente entra nos detalhes. Isso encerra o conteúdo, só vai ficar faltando mesmo a gente fazer uns exemplos. Deixa eu abrir aqui. Ele Olá, é curto, pessoal. Pausa. Ele está com 6 minutos e 35, vai dar tempo, tá bem? Então vamos lá, eu vou falar um pouco agora de curvatura, que é uma outra propriedade das curvas geométricas, tá? Olá, pessoal. Neste vídeo falaremos sobre a curvatura de uma curva. Intuitivamente, a curvatura mede o quão curvada uma curva é. Para entender melhor, pense na circunferência. Por exemplo, a circunferência de uma bola de basquete é muito curvada. Assim, ninguém vai negar que a bola de basquete é redonda. Agora,
Pense na circunferência da Terra. Bem, algumas pessoas têm dificuldade de acreditar que a Terra é redonda. Isso porque a sua circunferência é pouco curvada. Dessa forma, não conseguimos ver essa curvatura tão claramente. A geometria das curvas pode explicar esse impasse, pois de fato o que temos é que a curvatura da bola de basquete é muito maior do que a curvatura da Terra. No fim deste vídeo, iremos comparar essas duas curvaturas. Bom, para calcular a curvatura, precisamos que a curva seja suave, ou mais precisamente, que o vetor tangente da curva seja sempre diferente do vetor nulo. A circunferência é um exemplo de curva suave. Basicamente, uma curva é suave se ela é contínua e sem cúspides ou quinas. Para motivar a definição de curvatura, podemos considerar o que acontece com a curva y² igual a x² vezes x mais 1. Note que, de A até B, a direção tangente varia pouco, ou seja, de A até B, a curvatura é pequena. Por outro lado, de C a D e de D a E, a direção tangente varia muito se considerarmos como parâmetro o comprimento de arco. Logo, a curvatura é grande. Vamos formalizar essa ideia. Para isso, começamos considerando o vetor tangente unitário t, que é igual ao vetor alfa' de t dividido pelo seu módulo. Note que o vetor t é um vetor com a mesma direção e o mesmo sentido do vetor derivada, porém unitário. Vimos que a propriedade de uma curva ser mais ou menos curvada está associada à variação da direção do vetor tangente. Lembrando que derivada mede variação, é natural definirmos a curvatura como módulo da derivada do vetor tangente unitário em relação ao comprimento S da curva. Porém, podemos usar a regra da cadeia para facilitar o cálculo da curvatura. De fato, derivando em relação a t, temos que a curvatura em t é dada pelo módulo da derivada do vetor tangente unitário em relação a t, dividido pelo módulo da derivada do vetor alfa de t. Vamos voltar ao nosso exemplo da circunferência. Sabemos que a circunferência de raio R é obtida pela função vetorial alfa de t igual a R cosseno t, R seno t, com t entre 0 e 2π. Derivando, temos que alfa' de t é igual a menos R seno t, R cosseno t, e seu módulo é R. Assim, o vetor tangente unitário t é menos seno t, cosseno t, e sua derivada é menos cosseno t, menos seno t. Então, pela fórmula, temos que a curvatura da circunferência é o módulo de t', que é igual a seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t, que é igual a 1, sobre o módulo de alfa' de t, que é R. Ou seja, a curvatura da circunferência é constante igual a 1 sobre R. Por isso, mesmo a Terra sendo redonda, é tão difícil ver sua curvatura, pois seu raio é muito grande. Logo, sua curvatura é muito próxima de zero. Vamos agora apresentar o teorema da curvatura para curvas de R3. O objetivo deste teorema é facilitar o cálculo da curvatura de uma curva no espaço tridimensional. Ele afirma que a curvatura de uma curva alfa de t do R3 é igual ao módulo do produto vetorial de alfa' de t
por alfa duas linhas de t sobre o módulo de alfa linha de t ao cubo. Como exemplo, podemos considerar a hélice de raio R. Esta curva, semelhante a uma mola sobre o cilindro circular de raio R, é dada pela função vetorial alfa de t igual a r cosseno t, r seno t e t. Um bom exercício para praticar o teorema deste vídeo é mostrar que a hélice tem curvatura constante igual a r sobre r ao quadrado mais 1. Tentem verificar. Bom, pessoal, esta foi a apresentação sobre curvatura. Bons estudos a todos e até a... Bem, a gente está pela hora. Eu vou fazer exemplos, tá, de curvatura. Se vocês verem lá na lista, da questão 5, pede para calcular uma curvatura. As fórmulas são essas, mas na sexta-feira eu faço com detalhe para vocês. E bem, matematicamente está verificado, a Terra é redonda. Então, só é difícil de ver porque o raio é muito grande e a curvatura de uma circunferência é 1 sobre o R, tá? Bem, espero não ter chocado ninguém com essa informação. Pessoal, eu vou fazer mais exemplos na sexta-feira. Tem um item da questão 5 que depende disso, mas como eu disse, a lista vai ficar até a noite de sexta-feira. Mas se quiserem tentar ou se quiserem procurar os monitores, eles também tiram dúvidas sobre essa questão. É bom que vocês dão uma adiantada. Na sexta vem só as dúvidas, tá bem? Pessoal, é isso. Boa tarde a todos, boa semana, bons estudos e até na sexta. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!